Bem-vindos ao podcast Beethoven no Boteco. No episódio de hoje, de número 5, nós vamos falar de jazz. E aí, Daniel, curte jazz? Não sou um especialista, mas gosto especialmente bem do início, assim, acho muito legal. E você? Eu adoro, tem 3 estilos musicais que para mim são a base de todos. A música clássica, o rock and roll e o jazz. Você tem uma fase favorita do jazz? Eu gosto da época do swing jazz e também do cool jazz. Mas o swing eu gosto bastante também. A parte rítmica do swing jazz é a riqueza do estilo, assim, né? Uma parte da riqueza do estilo. Eu admiro muito também, eu adoro. Os tópicos de hoje: as origens do jazz, 1910 a 1917, a era do jazz, 1920, 1930, Glenn Miller, o jazz de 1940, bebop, o jazz de 1950, o cool jazz e o jazz de 1960, o jazz pelo mundo. E agora o Daniel vai iniciar o primeiro tópico com as origens do jazz. Vamos lá, as origens do jazz. O jazz se originou, na verdade, no final já do século XIX, em Nova Orleans em específico, a cidade que eu mais gostaria de conhecer nos Estados Unidos, extremamente importante para o blues também. Então, em Nova Orleans existia, não sei se ainda existe, né, uma praça chamada Congo Square, que é onde no século XIX os escravos se encontravam aos domingos, e lá eles já começavam a cantar, dançar. E dizem que foi aí que começou um pouco já da mistura do jazz, né? Por que em Nova Orleans isso? Porque eles tinham normalmente o domingo livre, algo que não acontecia em outros lugares. Um dos pouquíssimos direitos que eles tinham, né? Eu sempre tive essa curiosidade em saber o porquê o jazz iniciou em Nova Orleans. Esse foi um dos motivos, e também porque é um caldeirão cultural absurdo lá. Todo tipo de cultura. É diferente do resto dos Estados Unidos também, porque tem uma cultura francesa muito grande. E como que era? Eles se reuniam nessa praça, ficavam cantando? Cantando, dançando, e foi nisso que começou a misturar a música africana, os ritmos especialmente, né, com música caribenha também, já foi aí. Logo depois da Guerra Civil, por causa da Guerra Civil até, americana, se popularizou também a música de bandas de marcha. Então, instrumentos de metal ganharam popularidade por causa disso, e foi um outro elemento que já começou a aparecer. Por isso, então, que aquele estilo Dixieland parece uma marchinha. Exatamente. Ó, que legal. Vem daí. Interessante, hein? Muito louco, né? Um outro estilo que, obviamente, também teve peso no jazz foi a música europeia, aí já na parte de harmonia também, dos acordes, e claro, o blues. O blues parece que é a origem de toda a música popular que a gente tem hoje em dia no Ocidente. Então parece que o blues é mais antigo que o jazz. Aparentemente sim. Que o blues ele já vem do canto nas plantações de algodão. Agora, uma coisa interessante também é quem foi o primeiro músico de jazz. Como tudo, acho que não existe o consenso para qualquer estilo musical, né? Não dá para falar que foi aqui exatamente que começou, porque é sempre uma mistura de diferentes estilos musicais que algo novo surge, né? Mas os historiadores, no geral, o pessoal do jazz, costuma dizer que Buddy Bolden foi o primeiro músico de jazz. Ele foi um tocador de corneta. Não era nem trompete ainda, então. Não. Ele foi, de tudo que eu pesquisei, assim, o primeiro cara a conseguir misturar e atravessar bem todos esses elementos de diferentes gêneros musicais com o instrumento dele. Dizem que ele tocava super alto, uma coisa que ninguém conseguia. Mas alto em qual sentido? Assim, alto de volume ou alto de nota aguda? Alto de volume mesmo. De volume mesmo, um negócio absurdo, ele se destacava nisso. Deveria ter um pulmão, assim, super poderoso, né? Sim, nisso começou já a desenvolver a linguagem do jazz, né? Até porque, para você tocar qualquer instrumento de sopro, você tem que ter muita técnica e embocadura. Com certeza. E ele
Ele infelizmente não tem nada gravado, porque já em 1930, já nessa época, ele já não estava mais tocando, porque ele teve algum problema mental, não sei exatamente o que foi. Do que eu vi um documentário, parece que era esquizofrenia. Então ele parou de tocar ficou em alguma instituição até morrer. Ele foi o Syd Barrett do jazz. Que triste, cara, isso. Mas pô, o Syd Barrett do jazz pelo menos deixou um legado aí pra gente e pra todos os músicos do mundo. Mas deixou um legado gigantesco. Tipo, o Louis Armstrong assistiu ele quando era criança e teve um impacto grande nele, né? Toda uma geração de músicos, né? Essa fase inicial do jazz, a gente pode dizer que acaba em 1917 com a primeira gravação de jazz, gravado em fevereiro de 1917 e lançado em março, da banda Dixieland Jazz Band One Step. Dixieland Jazz se escrevia com 2 S's, não com 2 Z. Era muito... então é uma coisa bastante debatida com a origem da palavra jazz. Mas isso do nome do jazz é uma coisa que não se tem certeza de onde vem. Falam que é de uma palavra jazz, pode ser de perfume, de jasmim, né? Perfume de jasmim, olha só que bonito isso, mas o que realmente tem a ver o perfume? Das damas que trabalhavam na noite. Usavam esse perfume e as bandas de jazz tocavam nesses locais. Essa é uma das explicações. Interessante e Sim, também interessante. muito bonito o significado vindo da palavra jasmim. Sim, é legal. Tem outras teorias também, mas e agora porque virou ZZ também não se tem certeza se foi tipo uma escolha de colocar ZZ para marcar o que isso significa de verdade. Eu vi até que pode ter sido porque os músicos de jazz se cansaram das pessoas arrancando o J, porque aí fica S. Em 1917, eu não sei como foi feita essa gravação exatamente, procurei, não consegui descobrir, mas ainda se gravava usando cera, por exemplo, né? Já sem cilindros de cera, discos de cera, então provavelmente foi alguma mídia dessa forma em que foi feita essa primeira gravação de jazz. A fita magnética veio bem depois. Nessa época ainda era meio... Tinha várias formas de se gravar, nenhuma tinha pegado mesmo ainda. Acho que era qualidade rústica bem antiga, né? Bastante rústico, né? Era como se fosse o gramofone lá, tem um tubo, você coloca os músicos dispostos na sala de certa forma, na distância de onde é captado o som, né? Como se tivesse um microfone só. E aí você mixa de acordo, colocando os músicos na sala, né? Mais longe, se você quer o som dele mais baixo, mais perto. A disposição dos músicos já era a mixagem, né? Já era uma mixagem natural. Dependendo da localização do músico, já era tipo o faderzinho ali da mixagem. Exatamente isso. E aí tinha que mandar bala e tocar certo. Essa primeira parte é isso, né? Então vamos lá. A era do jazz, 1920, a década de 1920, né? De 1920 a 1933 a gente teve a proibição dos Estados Unidos, a lei seca. Em alguns estados não se podia beber e isso ajudou muito de forma engraçada, isso ajudou muito ao jazz ganhar popularidade. A gravação do jazz já ajudou a popularizar em outros lugares, tipo Nova York, mas aí com esse negócio da proibição, existiam bares chamados speakeasies. Speakeasy era o seguinte, você até encontra isso hoje em dia também, apesar de não ser proibida, porque as pessoas acham legal o ambiente. Speakeasy era, sei lá, você tinha uma portinha escondida dentro de um lugar, você abria ela, descia para um porão, e esse porão era um bar, tava todo mundo bebendo, com bebida contrabandeada, né, pelos mafiosos dos Estados Unidos. Inclusive, foi assim que a máfia americana ganhou tanto dinheiro e tanto poder, foi com a proibição, né, para eles foi excelente. Al Capone ficou muito rico assim. Tudo isso me fez lembrar do filme Os Intocáveis. Excelente filme do Brian De Palma. Então, nessa época, tinha esses tipos de bares, que tinha uma portinha escondida, e entrando ali por essa porta era só descer, e haviam pessoas bebendo e se divertindo. Bebendo e ouvindo as bandas de jazz tocando. Então isso ajudou a popularizar bastante o jazz. Começou a ser visto como música degenerada pelos mais conservadores da época. Falavam, isso não é música. E aí foi nisso que virou a era do jazz, 1920, por causa disso, né? Por causa de toda essa cena. Foi aí que também surgiram músicos como Louis Armstrong e Duke Ellington, inovadores do jazz. O swing, então, ele tem as raízes na década de 1920. Nessa época você começa a ter também esses caras tipo Louis Armstrong criando arranjos mais
elaborados para essas bandas. E é isso aí, foi muita música, era música de dança, né, swing. Então o pessoal gostava de ir lá e dançar, né? 1920, basicamente isso. Próximo tópico, a década de 1930, que na verdade é meio que uma continuação da década de 20, uma época de muita popularidade do jazz também. É o auge da popularidade das bandas de swing, inclusive. Foi onde estourou, né? Em 1920 iniciou. Exatamente. E em 1930 se popularizou. Teve o auge e se consolidou. O swing jazz e as big bands. Exatamente. É aí que as big bands começam a vir com tudo. Que começaram a ter solistas super virtuosos que começaram a virar band leaders, né? Como eles chamam. Líderes de banda. E foi nessa época também que começaram os improvisos. Começou a pegar mais esse negócio do improviso. Que, de novo, né? Aquele pessoal que a gente sabe que é importante. Duke Ellington, Louis Armstrong, Benny Goodman, Glenn Miller. Putz, Glenn Miller eu adoro. Cara, os arranjos da banda de Glenn Miller eram muito bons, assim. Incrível. A música In The Mood, que é uma das mais famosas de Glenn Miller, ela é muito rica, assim, melodicamente, assim. O arranjo também, a parte rítmica é muito boa. Sim, famosíssima até hoje, demais essa música. E também, essa música, se não me engano, já tocou em algum episódio do Pica-Pau. Eu não lembro o nome, mas se eu não me engano já tocou sim. Olha só, mais uma relação com outro episódio nosso, de animação. Olha aí, mais um. Bom, como você disse, nessa época começou a ficar cada vez mais importante a parte de improvisação, de solo, e também foi ficando cada vez mais complexo, né? Foi começando a virar o jazz que a forma como a gente conhece o jazz, né? De ter toda essa importância da improvisação e complexidade disso. Um ponto importante, fechando essa década já, foi um concerto de 1938, feito pelo Benny Goodman no Carnegie Hall, Carnegie Hall é um lugar super prestigiado lá. Os grandes músicos, os maiores músicos passaram e passam pelo Carnegie Hall. Exatamente. Então foi uma validação para o estilo, né? De ser mais respeitado. E ainda uma coisa legal do jazz, que também se consolidou nesse concerto, é músicos de etnias diferentes tocando juntos, né? Brancos, negros. Benny Goodman era judeu, né? Se não me engano. Mas tinha uma rincha ali entre eles ou não? Não, que eu saiba não. É que assim, os Estados Unidos tinha esse problema sério, especialmente no Sul, que é onde surgiu o jazz, de racismo, né? Sim, mas tem uma palavra para isso que eles usavam para separar, igual, né? Sei lá, tem bebedouro para pessoas brancas, para pessoas negras, a mesma coisa o lugar no ônibus, escolas, banheiro, escola. É um negócio bizarro, né? Que já até vi os Rolling Stones falando sobre isso. Quando eles começaram a fazer turnê nos Estados Unidos nos anos 60, eles viam isso, ainda achavam um absurdo. Ainda mais eles que eram fãs, né, de caras do blues, né? Então eles achavam inacreditável isso. Eles viam os caras que eles eram super fãs e não tinham o reconhecimento que eles imaginavam que o cara teria no próprio país, né? Mas aí o jazz foi um estilo que começou a ajudar um pouco essas pessoas a se juntarem. Começaram a tocar negros e brancos juntos, né? Nesse concerto também. Isso até me lembrou de uma história eu vi do Quincy Jones. O Quincy Jones, ele foi o regente do Frank Sinatra, uma época, né? Fazia os arranjos e regia a banda dele. E quando eles faziam turnê, tipo, acho que em Las Vegas, ele e os caras da banda não podiam ficar no mesmo hotel, não podiam passar pelo cassino, não sei o quê. Frank Sinatra falou, se eles não ficarem no mesmo lugar que eu, fizer tudo o que eu fizer, eu não toco mais. Que atitude legal essa do Frank Sinatra, né? Exatamente. Então nessa época, no final da década de 30, acho que o swing começou também a perder um pouco da força. Bom, 1938 é um ano antes da Segunda Guerra. 1939 a 1945 a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse período que o swing foi perdendo cada vez mais popularidade. E aí a gente começa a ver diferentes formas de jazz
se tornando mais populares. Para quem gosta de Segunda Guerra, eu recomendo a série da HBO Band of Brothers, é incrível. Muito boa série essa, hein? Boa indicação. O próximo tópico, o jazz de 1940, o bebop. O bebop é um estilo de jazz que mudou de música pop dançante para um estilo mais rebuscado e oposto ao swing e menos comercial. Era conhecido como um estilo de jazz moderno e visto como uma consequência do swing e não uma revolução. E no início, esse novo tipo de jazz foi rejeitado por muitos dos músicos tradicionais. E como todo estilo novo e toda novidade, tem sempre uma galerinha que acha que é um lixo. Mas é a história da humanidade, é sempre assim. Com todo estilo musical, qualquer subgênero novo, evolução do estilo, sempre tem isso. Sempre tem bastante disso. O pessoal que odeia fala, é um lixo, isso não é música. Bom era na época do swing. E olha só que interessante, o nome bebop é uma onomatopeia do intervalo de quinta diminuta descendente. Nossa, não fazia ideia. Que interessante, que legal. O jazz tem bastante essa coisa do scat, né? E com andamentos mais acelerados e novas técnicas harmônicas, como o cromatismo e o virtuosismo, o bebop é um estilo para ser mais ouvido e menos dançado. E então o improviso começa a ganhar mais espaço, o intervalo dissonante, o trítono, é o intervalo característico do estilo, e o estilo da bateria também mudou, no qual o prato é usado para marcar o tempo, enquanto a caixa e o bumbo marcam os acentos. A década de 30 marcou a transição das big bands para a influência do bebop da década de 40. Então foi indo aos pouquinhos. É bem aos poucos, é gradual. E na década de 50, o bebop tornou-se parte essencial no jazz. Os músicos mais influentes eram Charlie Parker, Buddy Powell, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie e o baterista Max Roach. E agora eu vou falar de alguns músicos que foram bastante importantes nessa era bebop. O primeiro é Charlie Parker, apelidado de Bird, foi um saxofonista altamente influente no desenvolvimento do bebop. Ele era um músico virtuoso, introduziu novas ideias no jazz, tanto harmônicas como rítmicas. Parker tocava saxofone alto e estava entediado com o tipo de técnica que estavam utilizando na época e procurou explorar novas sonoridades. Ele também estudou música clássica e tinha interesse nas peças de Igor Stravinsky e desejava desenvolver projetos orquestrais. Ô, louco, o cara pegou pesado aí, Stravinsky. Uau! Jazz é muito ligado à música clássica. Sim, no entanto, que tem um gênero musical que chama Third Stream, que é a fusão de jazz e música clássica. Em novembro de 1949, Charlie Parker grava um álbum chamado de Charlie Parker with Strings, com músicos de jazz e orquestra de câmara. Ah, que legal. Tem um filme baseado na biografia de Charlie Parker chamado Bird, dirigido por Clint Eastwood. O filme conta a história de vida de Parker e seu envolvimento com drogas, álcool e mulheres. É bem interessante. Eita, vou assistir, fiquei interessado pra caramba agora. E uma recomendação de disco dessa época, The Complete Savoy Masters, de 1948. E agora um segundo músico importante do estilo bebop, Dizzy Gillespie. Foi um trompetista e compositor, começou a estudar trompete aos 15 anos e aos 20 anos já tocava em big bands. Na década de 40, Parker e Gillespie afirmaram a parceria e começaram a tocar em diferentes clubes de jazz famosos. Eles influenciaram muitos músicos, incluindo Miles Davis. Só isso. Recomendação de disco de Dizzy Gillespie,
Sunny Side Up, de 1957. Eu já vou pegar e vou ouvir. Eu vou ouvir todos esses aí que você tá recomendando. Só tem coisa boa aí, cara. E o próximo tópico, o jazz de 1950, Cool Jazz. No final de 1940, o virtuosismo do bebop começou a perder espaço e a ser substituído por um estilo mais calmo chamado de Cool Jazz. Curioso, né? Porque 1945 acaba a Segunda Guerra, Estados Unidos começa a ter aquela fase econômica muito boa, né? Virou o país número 1 do mundo oficialmente nos anos 50. O Cool Jazz surgiu na cidade de Nova York. O início foi uma variedade de singles lançados pela Capitol Records entre 1949 e 1950, de um noneto liderado por Miles Davis. A música consistia em arranjos rebuscados, polifônicos, influenciados por técnicas da música clássica. A música clássica tá em todas, né? Tá. E esse disco marcou a evolução do jazz pós-bebop. Foi ficando cada vez mais complexo, mais rebuscado, mais bem trabalhado. É isso aí. E teve também o hard bop, que é uma extensão do estilo bebop, no qual incorpora influências do rhythm and blues, raízes da música gospel e do blues, e foi uma resposta ao cool jazz. Lá onde tinha começado, voltando para as origens do jazz. O hard bop também era chamado de hard bop funk por causa do estilo alegre e rítmico. É curioso que nessa época já devia estar começando a rolar o rock and roll, né? Isso, já deveria estar tocando rock and roll em algum lugar. E agora alguns músicos da era cool jazz. O primeiro, John Coltrane, foi saxofonista, está entre os músicos mais influentes da história do jazz e da música do século XX. Começou tocando saxofone alto, mas em 1947 mudou para o saxofone tenor, instrumento pelo qual ele ficou mais conhecido. E a preferência por ele tocar melodias agudas na extensão do saxofone tenor é por causa da prática com os instrumentos trompa alto e clarinete. O cara tocava trompa alto. Meu, é só instrumento embaçado. Pra quem nunca teve experiência, instrumento de sopro deve ser a coisa mais difícil que tem pra tocar. E fora Teremin, talvez. Eu também acho um tanto quanto complexo. Um momento importante na vida de Coltrane foi quando ele viu Charlie Parker pela primeira vez. Em um artigo da revista Downbeat de 1960, ele lembrou, abre aspas, a primeira vez que ouvi Bird tocar me atingiu bem no meio dos olhos, fecha aspas. Coltrane tocava tanto bebop quanto o hard bop e foi o pioneiro no uso de modos. Gravou vários álbuns com músicos de renome, incluindo Miles Davis e Thelonious Monk. E agora uma sugestão de disco de John Coltrane, A Love Supreme, de 1965. O próximo músico importante na era do cool jazz é Miles Davis. Trompetista e compositor, está entre os músicos mais influentes também da história do jazz. Em setembro de 1944, foi estudar na Juilliard School of Music em Nova York e frequentou aulas de teoria musical e piano. Gravou pela primeira vez em abril de 1945, quando entrou em estúdio como acompanhante de uma banda, e no ano seguinte gravou como líder pela primeira vez com o sexteto Miles Davis. Em 1945, Davis substituiu Dizzy Gillespie no quinteto de Charlie Parker. Olha a bagagem que esses músicos tinham. Só estudando coisa pesada, meu. Só coisa complexa. E agora, uma sugestão de disco de Miles Davis é Birth of the Cool. O álbum foi lançado em fevereiro de 1957 pela Capitol Records. São 11 faixas gravadas em sessões durante 1949 e 1950.
Próximo e último tópico, o jazz de 1960, o jazz pelo mundo. No final da década de 60, o jazz, junto de ritmos de países africanos e latino-americanos, tocado por instrumentos como conga, timbale, claves e instrumentos clássicos do jazz, piano e baixo, inovou e rompeu barreiras. Aí já começa a mistura de culturas. É assim. O jazz afro-cubano, movimento da década de 50, fez músicos de bebop como Dizzy Gillespie a serem influenciados por músicos cubanos e porto-riquenhos. E também na década de 60 surgiu a bossa nova. Teve uma influência pesada no jazz também, assim como foi influenciado pelo jazz. Foi uma via de mão dupla. É isso aí. E a bossa é um estilo derivado do samba com influências do jazz e outros estilos de música clássica e popular do século XX. A palavra bossa apareceu pela primeira vez na década de 30 em Coisas Nossas, um samba de Noel Rosa. E agora alguns músicos de jazz da década de 60. O primeiro, Herbie Hancock, pianista e compositor, começou sua carreira na banda do trompetista Donald Byrd e pouco depois juntou-se ao quinteto Miles Davis. Na década de 70, Hancock explora o jazz fusion utilizando de sintetizadores. Nossa, que animal. Sugestão de disco Headhunters de 1973. Esse disco é muito bom, cheio de sintetizadores. Eu tô na fase de sintetizador, então já vou atrás desse. O próximo músico é Henry Mancini, um dos meus preferidos. Além de compositor, foi considerado um dos maiores arranjadores dos Estados Unidos. Ele ganhou 4 Oscars, um Globo de Ouro e 20 prêmios Grammy. Nossa, 20 Grammys. Seus trabalhos incluem o tema da Pantera Cor-de-Rosa e Moon River, canção tema do filme Bonequinha de Luxo, Breakfast at Tiffany's. Esse filme é muito bom em todos os sentidos. Audrey Hepburn. Exatamente, ela mesma. Sugestão para quem é músico e gosta de arranjo, tem um método chamado Sound and Scores, que é um método de orquestração para música popular criado pelo compositor Henry Mancini. Vale muito a pena estudar. Os Oscars de Henry Mancini. Melhor canção Moon River, do filme Bonequinha de Luxo. Melhor canção também para Days of Wine and Roses. E melhor trilha sonora do filme Victor Victoria. E mais um compositor importante para essa era do jazz, não só para essa era, mas também para a música popular brasileira e mundial, Tom Jobim. Tom Jobim nasceu no Rio de Janeiro em 25 de janeiro de 1927 e faleceu em Nova York em 8 de dezembro de 1994. Foi compositor, pianista, violonista, maestro e arranjador e um dos grandes músicos da música brasileira a difundir a bossa nova para o mundo. Teve aulas com o compositor alemão Kohreuter, que viveu no Brasil e introduziu a composição atonal e dodecafônica. Ô Daniel, você já ouviu as composições do Kohreuter? Dodecafônicas? Eu acho que não. Que eu me lembre, não. Tem uma peça do Kohreuter chamada de Acronon. Tem até um vídeo no YouTube de um pianista tocando ela. Ele tá ali no piano e na frente dele tem uma bola transparente com várias anotações. E é uma música tonal e é muito louco o jeito que ele vai lendo aquela bola transparente, é tipo uma partitura. Ô Daniel, você que gosta de música torta, assim, música doida, eu acho que você vai curtir essa peça. Eu gosto de coisa doida, coisa torta, atonalismo, cromatismo. Boa, tem um disco? Tem um disco aí? Você falou disco? Não é disco. É um vídeo de um pianista tocando. Tem no YouTube. Vou atrás. Tudo inspiração. Gosto de fazer música torta também. Tom Jobim gravou também com Frank Sinatra. Teve influência de compositores como Debussy, Maurice Ravel
e compositores brasileiros como Ari Barroso e Heitor Villa-Lobos. Sugestão de disco de Tom Jobim, Tide, foi gravado em sessões entre março e maio de 1970 nos estúdios Van Gelder em Nova Jersey, com alguns músicos brasileiros como Hermeto Pascoal. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast Beethoven no Boteco. Esperamos que tenham aprendido e conhecido um pouquinho mais do que é o jazz. Bom, começaram alguns rumores a circular aqui nas mesas ao redor, dizendo que vai ter uma batida da polícia no Speakeasy em que a gente se encontra. A gente fica por aqui nesse Beethoven no Boteco, ou Beethoven no Speakeasy, devo dizer. Até mais, valeu, falou!